é sobre movimento relativo, somas de velocidades, né? Os casos clássicos em que aparece soma de velocidades são o avião que está sujeito a uma corrente de ar, então ele está querendo vir para cá, o ar está indo para cá, então ele acaba fazendo assim, beleza? Esse desloca meio inclinadão. Ou um barco, né, num rio, o barco está querendo atravessar o rio, a correnteza está levando o barco para baixo, então o barco tentando fazer assim, a correnteza para baixo, o barco faz assim, ó. Beleza? Eu faço uma composição de velocidades, tá legal? Vamos pegar esse exemplo do barco só para vocês terem uma noção da ideia da composição de velocidades. E é uma composição vetorial, né? Vamos supor que essas duas aqui sejam as margens do rio. Eu vou introduzir uma notação nova para vocês, tá bom? O barco, ele sai desse pontinho aqui, por exemplo, tá nesse pontinho, e nesse pontinho o motor do barco está tentando fazer com que o barco tenha uma velocidade para cá. Já falei muito tempo atrás que velocidade é um conceito relativo, certo? Então, assim, onde está o barco? Ele não está na água? Então, quando eu penso na velocidade do barco, velocidade que o motor tenta gerar para o barco, essa velocidade é uma velocidade do motor do barco, é uma velocidade do barco relativa à água, não às margens, beleza? É relativa à água. Então a gente escreve assim, ó, velocidade do barco, vetorial, né? Barco relativo à água. Esse B é de barco, esse A é de água, beleza? Só que ao mesmo tempo, a correnteza, a água, está tentando empurrar o barco para baixo. Então existe esse vetor velocidade aqui, que é a velocidade da água. Só que não é a água relativa ao barco, é a água relativa à terra. Relativa às margens, por exemplo. Beleza? Então esse daqui é o vetor velocidade da água com relação às margens. Esse daqui. Tudo bem? E qual vai ser o vetor velocidade do barco com relação às margens? Ou seja, qual vai ser a velocidade real com relação à terra desse barco? Bom, para isso eu faço uma soma vetorial. E a velocidade que de fato você vai enxergar o barco fazendo se você está parado na margem é essa daqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor velocidade do barco com relação às margens. Tudo bem? Essa daqui é uma forma de entender a coisa. Então eu pego a velocidade que o barco está fazendo, a velocidade que o motor está querendo fazer com que o barco tenha, a velocidade do rio, somo vetorialmente as duas. Só que uma outra forma de enxergar que eu gosto muito é uma forma algébrica, só pelas contas, que facilita muito porque você não precisa ficar necessariamente pensando no desenho. Que é assim, ó, a velocidade do barco com relação às águas, mais a velocidade das águas com relação à margem, tudo vetorial, é igual à velocidade do barco com relação às margens. Enxerga aqui, ó, velocidade do barco com relação à água com relação às margens. É como se o A cortasse, ó, como se fossem duas frações, ó. Aí o A tá embaixo, o A tá em cima, ele corta. Aí fica B em cima, M embaixo. Beleza? Isso daqui é super útil. Com cuidado. Se aqui for 3 e aqui for 4, aqui não é 7. Beleza? Por quê? Soma vetorial não é uma soma direta. Nesse caso aqui eu teria que fazer um Pitágoras, né? Então se aqui for 3 e aqui for 4, aqui vai ser 5, por exemplo. Beleza? Então esse é o único cuidado que você tem que tomar, tá bom? Mas essa anotação aqui é lindaça, né? Quando a gente pensa em movimento relativo, barco com relação à água, mais água com relação às margens, igual barco com relação às margens. A água corta. Tudo bem?